Vamos adiante, então. Bom, o arrependimento, ele é um princípio, e princípio não entenda como começo. Quando eu falar a palavra hoje, princípio, entenda sempre como fundamento, como alicerce, como doutrina, como uma base de estudo, uma base doutrinária, uma base, né, onde eu vou estabelecer um sistema de crença. Princípio nesse sentido, tudo bem? Alicerce. E ele é um princípio elementar do Evangelho. Não existe Evangelho sem arrependimento. Tudo bem? Bom, em primeiro lugar, ele vem nessa listagem que o escritor aos Hebreus fez no capítulo 6. Ele vem antes da fé. Olha que coisa interessante. Quando o escritor aos Hebreus lista esses princípios da doutrina de Cristo, ele não começa por fé. Ele começa com arrependimento de obras mortas. Por quê? Porque não tem como eu ter uma fé, e eu não estou falando no sentido só de acreditar na existência de Deus. Não confunda. Eu estou falando da fé bíblica. Eu estou falando da fé sobrenatural. Eu estou falando daquela fé realmente de aliança. Existe até um dom, uma fé que é um dom, não é uma fé qualquer. Essa fé específica, ela só se processa depois que eu me arrependo. Tudo bem? Amém. Então, em primeiro lugar, ela vem antes da fé. Segundo lugar, ela foi, ou ele, né? O arrependimento foi pregado por João Batista. O arrependimento foi pregado por Jesus. O arrependimento foi pregado pelos discípulos e depois pelos apóstolos. Então, nós encontramos arrependimento sendo pregado em todo o Novo Testamento. Eu peguei aqui algumas referências para você confirmar isso. Em Lucas capítulo 3, verso 3, diz que João, né, percorreu toda a terra ao redor do Jordão, pregando o quê? O batismo de quê? Do arrependimento para perdão dos pecados. Certo? João pregava isso, arrependimento, para que haja perdão dos pecados. Em Mateus capítulo 4, verso 17, diz claramente: desde então começou Jesus a pregar e a dizer: arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. Veja que é base da pregação de Jesus. Em Lucas capítulo 24, verso 47, quando Jesus já está para se despedir dos seus discípulos, e ele explica para eles, né, toda a escritura, o que estava escrito sobre ele, que realmente ele precisava morrer, mas ele iria ressuscitar. Tudo ele foi explicando, mas continua dizendo, olha, e em seu nome se pregasse o quê? O arrependimento e a remissão dos pecados em todas as nações, começando por Jerusalém. Então, o arrependimento é base. Você vê claramente o Senhor Jesus e os seus discípulos falando sobre isso. Mas eu gostaria também de deixar uma base do arrependimento no Antigo Testamento, que eu acho que é importante também. O arrependimento antes da unção. Quando o profeta Isaías, antes mesmo de ser consagrado profeta, ele é chamado por Deus em uma visão, e diz a Bíblia Sagrada que ele se assusta ao ver a grandiosidade e o poder de Deus, e diz assim, Isaías capítulo 6, do verso 5 ao 7. Então disse eu Isaías, ai de mim, pois estou perdido, porque sou um homem de lábios impuros, e habito no meio de um povo de impuros lábios, e os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos exércitos. Porém um dos serafins voou para mim, trazendo na sua mão uma brasa viva, que tirara do altar com a tenaz, e com a brasa tocou a minha boca e disse, eis que isto tocou os teus lábios, e a tua iniquidade foi tirada, e expiado o teu pecado. Antes dele ser consagrado, houve um arrependimento que atraiu para ele
a unção. Ele disse: eu sou um homem de puros lábios. Cadê os irmãos? Aleluia. Se os olhos que fossem meio perturbados. Eu penso que a brasa aí é onde estava precisando. Amém? Mas o importante houve arrependimento. E isso atraiu para ele o perdão. E com o perdão veio também o chamado à unção. Amém, irmãos? Atenção a isso, principalmente você que está em dificuldade financeira. Preste bem atenção. O arrependimento como princípio para a felicidade. Quer ser feliz? Quer nada. Tem essa vontade todinha aí? Irmão, foi desse jeito alguns anos. Quer ser feliz? Amém. Olha o que diz a Escritura. O que encobre, olha aqui para cá, ó. O que? Encobre, esconde, oculta, guarda as suas transgressões. Nunca, jamais prosperará. Pastor, mas eu sou dizimista, não importa. Uma coisa não substitui a outra. Você pode ser fiel dizimista, você pode ser fiel ofertante, mas se você oculta pecado, esse pecado impede a bênção. Ou você acha que Deus se importa com o seu dinheiro? Ou você acha que é possível comprar a bênção de Deus com dinheiro? Nunca. O que encobre a transgressão, diz a Bíblia, nunca prosperará. Às vezes tem gente enganchada nisso. A pessoa se esforça, ela luta, ela trabalha, ela dá o máximo, dá o sangue, suor, ajuda a obra de Deus. Pergunta para o teu irmão: tu ajuda a obra de Deus? Aleluia. Mas o que as confessa e o que? E deixa. Preste bem atenção nessa ordem. Confessa e deixa. Porque tem gente que é esperto. Confessa. Senhor, me perdoa, Pai. Pequei contra o céu e perante ti. Pecou, confessa, meu filho. Mas nunca deixa. Lembra que eu ensinei que tem gente já pedindo perdão pelo que ainda vai fazer? Senhor, eu vou pecar, Senhor, me perdoa, eu vou pecar. Olha. Cadê os casais? Não é igual. Longe disso. Apenas como exemplo. É como se o marido ou a esposa chegasse para o seu cônjuge e dissesse: ó, vou te trair hoje, mas é só hoje. Não fique com raiva, continuo te amando, nem vou embora. Eu vou, mas volto. Seria equivalente a isso, muito mal comparando. É importante, irmão. Confessa e deixa. Qual é o resultado? Alcançará misericórdia. Pastor, mas não está dizendo que alcançará prosperidade. Meu irmão, subentende-se. Subentende-se. Então talvez a vida de alguns esteja amarrada por causa de pecados cometidos, não confessados ou não deixados. Tudo bem? Arrependimento traz bênção, irmãos. Vamos em frente. Afinal, o que significa se arrepender das obras mortas? Eu preciso que você também entenda que obras mortas seriam obras que não produzem ou não contêm vida. A grosso modo, pecados. Irmãos, entenda com facilidade isso. Tudo que diz respeito ao Senhor Jesus diz respeito à nova vida. Ele disse: eu vim para trazer vida. E que tipo de vida? Com abundância. Mas o ladrão? Destruir. Obras mortas. Matar, roubar, destruir. É sempre relacionado a isso. Então, obras mortas, nem tenha dúvida, diz respeito às coisas que não trazem vida de Deus para você, que não são de Deus para você. São obras mortas. Por que nós cristãos não falamos palavrão? Pelo menos não devemos.
Embora me acusaram aí de ter falado palavrão na mensagem, você acredita nisso? Eu nunca falei palavrão nem quando era criança. Sou evangélico desde criança, nunca falei palavrão na vida. Disseram que eu falei um palavrão. Você falou um palavrão na mensagem. Eu falei, eu? Satanás está usando teu ouvido aí. Eu nunca falei palavrão na igreja. Na mensagem, você está doido. Tá? Por que nós não falamos? Porque são palavras, como disse Jesus, torpes. E diz a Bíblia, vai prestar conta delas diante de Deus. Você está me entendendo? Eu não dei ainda aqui nesse prédio, vou dar em breve, dei no outro, um estudo sobre palavrão. Você vai entender o que quer dizer cada um deles. E por que quer dizer aquilo. Vou ensinar aqui você. Para você ver que coisa sem lógica um servo de Deus deixar que da sua boca saia um palavrão. Pastor, mas é provado cientificamente que o rompante alivia o estresse. É verdade. Isso é comprovado. Mas você pode trocar por ai. Dá no mesmo. Tá? O irmão falou assim, mas pastor, não tem jeito. Eu falei, vai trocando aos poucos. Quando você topar, tá? Aí você fala assim, filho de uma boa mãe. Pronto. Precisa dizer alguma coisa? Diga algo que não ofenda. Amém? Mas pastor, foi uma pessoa do mundo. Você fala assim, filho de Jezabel. Pronto. Não está falando palavrão. Isso contamina você, irmãos. Porque denigre o que Deus fez. Eu vou te ensinar isso outro dia, tudo bem? Mas vamos lá.